sua filhinha para salvar quantas outras vidas. Então foi uma menina missionária que através da dor deixa-nos uma lição notável do amor da genitora que perdoa ao algoz de sua filha. Minha filha está feliz, eu sou a mãe dela, eu sei que eu dei vida ela deu vida a 7 pessoas e eu sei que ela está muito feliz. Eu quero agradecer a todo mundo, que a polícia não tem culpa de nada. Eu consigo perdoar de todo o meu coração. Mas que a justiça seja feita. É só isso que eu tenho a declarar e agradeço a todos. O pessoal da escola, todos as amiguinhas dela. Não tem mais nada a declarar, o que eu tinha de falar era isso. Então o Espiritismo explica que são fenômenos muito complexos de reencarnação. A divindade não necessitaria que nós tomássemos a adaga, nem que ele fosse o justiceiro, porque não temos padrões. Aconteceria de outra forma, um acidente, qualquer uma outra ocorrência dolorosa, através da qual a menina resgatasse seus débitos, mas na alucinação. O tresvariado preferiu ele próprio ser o justiceiro, entre aspas, tombando no abismo irremediável da própria loucura, em um processo longo de martírio e de recuperação. Mas a vítima torna-se uma heroína do bem e evolui. Divaldo, agora nós vamos ver o que as pessoas pensam a respeito desse tema tão importante. No caso da Eloá, ela morreu devido a uma fatalidade ou devido que ela já tinha cumprido a missão dela? Não, uma grande fatalidade. Por isso que... eu acho que o mundo tá muito sujo, tá perdido o mundo, é isso. Eu acho que foi fatalidade, né? Porque fazer isso, né? O cara, eu acho que foi fatalidade mesmo. Eu acredito que cada um tem o seu tempo. Eu acho que eu fico mais ou menos em cima do muro nisso daí. Porque pode ter sido fatalidade, como eu acredito que não tenha sido. Eu acho que foi mais um acerto de contas. Então acho que o dever dela aqui já foi cumprido, né? Eu acredito que ela tenha cumprido, mas de qualquer jeito é uma fatalidade. Fatalidade, e o pai que mata, eu acho que a lei de Deus existe, a filha também morre do mesmo jeito que o pai é matador. Foi uma fatalidade. Acho que com certeza uma fatalidade. Ela passou por um período de sofrimento e eu acho que, não sei, ela não merecia. Eu acho que foi uma fatalidade, talvez. Eu acho que deveria ter evitado. Eu acho que poderia sim ter evitado. Acho que a morte assim ninguém merece porque já cumpriu a missão. Se ela cumpriu, tinha que ter sido uma morte diferente. O que acontece, Divaldo, quando uma criança em tenra idade acaba indo à desencarnação? Como fica o seu espírito na erraticidade? Logo no princípio adormece. E não tem uma noção, porque o espírito não se fixou ainda à indumentária cerebral. E ao despertar, sempre o espírito generoso da família, de benfeitores do mundo maior, acodem e com o mesmo carinho maternal despertam para a realidade. E dão-lhe notícia de que a vida continua. Podem manter o contato através dos sonhos com os pais, com os amigos, mandar mesmo mensagens, como ocorreu através do venerando médium Francisco Cândido Xavier. Porque o espírito recobra, de certo modo, a identidade anterior de adulto, não ficando naquela fase infantil. Mas quando seus pais vão desencarnar para o reencontro, assumem a forma infantil, porque era aquela que está na memória dos seus genitores. Só um minuto, Divaldo, que nós vamos agora a um breve intervalo e na volta vamos continuar falando sobre mortes prematuras e espiritismo. No site Mega Livros você pode comprar livros espíritas, espiritualistas e autoajuda sem sair de casa e com total segurança. Livros de Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, Zíbia Gasparetto, Augusto Cury, Vera Lúcia Marinzec, Alírio de Cerqueira Filho e muito mais. Acesse agora megalivros.com.br, o maior site do segmento espírita, espiritualista e autoajuda. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo,
em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Divaldo, voltando ainda ao caso de Eloá, conta a mídia que o rapaz dizia que, ora, ele ouviu uma voz que dizia para que ele não realizasse o ato, que outros momentos ele dizia que ele ouvia como se fosse o anjo dizendo para ele não fazer o ato e o diabo para ele dizendo para que ele fizesse esse ato. Eu estou vendo aqui, ó, tem um anjinho aqui falando, não faz isso. Do meu lado tem outro aqui, um diabinho falando, faz, não deixa passar não. Tem um anjinho e um diabinho aqui. O diabinho está falando para fazer. Vai em frente, mas não para. O anjo está falando, faz isso. Estou todo confuso, estou nervoso. E por aí, se pode refletir que houve uma interferência, uma influência espiritual? Do ponto de vista psicológico, a nossa mente, a psique, sofre uma cisão. E essa cisão é denominada os dois eus, que vulgarmente se chama o anjo e o demônio. Por exemplo, o caso do grande escritor inglês Stevenson, Mr. Hyde e Dr. Jekyll. Um era nobre, o outro era perverso. A grande tarefa terapêutica é fazer a fusão desses dois eus na identidade profunda do self ou do espírito encarnado. É provável que ele tivesse essa dicotomia mental. Um momento ele desejava ser útil, mas no outro a sua ancestralidade primitiva predominava. Mas isso não justifica o crime hediondo. E mesmo que ele estivesse sendo vítima de entidades perversas que o levaram à atrocidade depois de mais de 100 horas de um cativeiro perverso e cruel, ele foi quem abriu a porta às entidades. Porque senão nós justificaríamos os nossos atos criminosos, transferindo a responsabilidade para os espíritos. Interferem sim os espíritos em nossas vidas, dentro do padrão moral de cada um de nós. Por que ele optou pela voz demoníaca na sua colocação, não pela voz angélica? Porque os seus sentimentos não eram saudáveis. Divaldo, no Brasil, uma pesquisa da Unicef revela que crianças e jovens entre 10 e 19 anos, 60% acabam tendo mortes trágicas, ou por acidentes, atropelamentos, homicídios. Como entender esse contexto nacional, Divaldo? É universal, digamos, é terrestre. Allan Kardec estudou a problemática das leis morais. As leis morais de O Livro dos Espíritos são tão fascinantes. É o terceiro capítulo, ou melhor, o terceiro livro. Elas são baseadas na lei de amor. Na lei de amor, Allan Kardec desdobrou-a em 10 outras leis, entre as quais a lei de destruição. Quando nós vemos o fenômeno como os tsunamis, os movimentos das placas terrestres chocando-se, as calamidades sísmicas e outras, perguntamos por quê? Porque morrer é um fenômeno natural. E essas mortes coletivas trazem à sociedade uma profunda reflexão. No caso dessas mortes juvenis, conforme os dados estatísticos do IML, nós vemos que também se tratam de espíritos que estão tendo a sua chance, porque estamos no período de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. E muitos espíritos, ainda no estágio de primarismo evolutivo, reencarnam-se para ter a sua grande chance. E normalmente, em face dos atavismos, são vítimas das injunções perversas que ainda dominam na Terra. Mas isto passará quando todos nós contribuirmos para um mundo melhor, através de um gesto de carinho, de uma ação de fraternidade, de um ato de bondade, demonstrando que a vida tem um significado psicológico e tem um grande sentido emocional. Divaldo, quando ocorreu o acidente com o menino João Hélio, chamou a atenção uma entrevista concedida pela mãe de 2 rapazes que estavam no carro que arrastou o menino. Ela disse que não criou monstros. Muitas pessoas esquecem da dor dos pais daqueles que cometem os crimes. O que você poderia dizer a esse respeito? Que esses sim são as grandes vítimas. Porquanto aquele que desencarna nessa circunstância recebe do alto a misericórdia divina. Toda a condição de vítima, quando não existem motivos atuais, vamos encontrá-los em existências pregressas. E essa condição dá ao indivíduo a oportunidade de sublimar-se. Mas aqueles pais que ficam destroçados, estes estão experimentando as grandes provações. É necessário que nós pensemos principalmente
tanto nos pais da vítima, como também nos pais